E aí, tudo bem? Nesta aula aqui, nós iremos aprender a trabalhar com o comando casca, que traduzido seria shell. Ele está entre as principais ferramentas aqui da barra de ferramentas, ó. Ele está bem aqui. Então, quando nós clicamos nele, nós precisamos de um corpo bruto como está aqui. Às vezes, o shell ele não aceita quando nós temos raios muito pequenos ou quando nós temos algum detalhe que acaba atrapalhando essa criação de casca interna na peça. De qualquer forma, ao selecionar o shell, ele pede que você selecione um corpo ou então você selecione uma face. E essa face será a saída dessa casca. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui essa face. Automaticamente, ele solicitará quanto que eu quero de casca. E aí você vai verificar se você quer uma casca interna, uma casca externa ou de ambos os lados. Se eu também selecionar a face de baixo aqui, ó, ele fará uma casca passante. Então ele vai cortar a partir lá de cima, vai cortar todo o corpo da peça e depois vai sair por aqui também. Então eu vou deixar primeiro esse e depois nós testamos dois, beleza? Então vamos lá, vou colocar 2 milímetros. Nota ó, que ele cortou ali. Vou até deixar um pouquinho maior para nós podermos ver melhor. Ó. Então ele cortou a peça por dentro, só que ele não cortou embaixo. Por quê? Porque não selecionei ele. Mas se eu selecionar ele aqui embaixo, podemos clicar aqui em seleção, vou segurar o Ctrl e vou clicar nele. Automaticamente, ó, agora ele cortou. Então ele respeita a casca e corta de acordo com a medida. Até aqui beleza, né? O que isso aqui também significa? O desenho que foi feito, que foi o corpo inicial, ele está entendendo que a casca tem que ser feita interna, justamente porque utilizamos a opção Inside. Se nós clicarmos na Outside, ele pedirá que nós coloquemos o valor novo, então eu vou pôr aqui ó, 3 milímetros ou 5 milímetros, mas agora ele está indo para fora. Então a medida externa que estava no corpo inicial agora não é mais a mesma. Ela mudou justamente porque ele jogou para fora. E nós podemos utilizar também a opção para ambos os lados. Ele vai trabalhar os 5 milímetros para cada lado, mas você pode aplicar uma medida diferente. Então nós podemos colocar aqui ó, internamente 10 milímetros. E externamente podemos colocar, por exemplo, 20 milímetros e ele vai trabalhar dessa forma. Ok? Então nós temos essa possibilidade. Vamos para um próximo exemplo. Neste outro caso, eu fiz aqui uma peça também simbólica, mas que de alguma forma ela mostre detalhes de raio que vocês devem tomar muito cuidado. Aqui não teremos problemas na construção. Mas de qualquer forma, se você precisar, você faz a peça externamente completa, ok? Não fiz furo, não coloquei nenhum furo, nenhum rebaixo. Coloquei apenas algumas características necessárias para a minha peça bruta, ok? E agora eu vou aplicar o shell. Quando eu viro aqui a minha peça, vou selecionar então o shell e clicar nessa face de abertura e vou colocar aqui 3 milímetros. Coloca aí no seu também. Você notará ó, que ele cortará a peça por completo e ele respeita isso. Então isso que é o mais importante, ele vai respeitar a aplicação. Se nós aumentarmos isso para 10, olha lá, ele também respeitou. Ficou um pouquinho mais feio, mas ele respeitou. Da mesma forma poderíamos colocar 1 milímetro e ele vai deixar. Então esse comando casca, ele basicamente respeita o corpo que você cria, ok? Mas de preferência, você evita sempre colocar furo antes. Eu vou colocar o furo agora, por exemplo. Então, cuidado com essa questão da aplicação do shell, tá bom? Testa nessas duas opções, mas o shell é isso. Você tem essa possibilidade de trabalhar ambos os lados, trabalhar apenas no externo ou no interno. De qualquer forma, ele removerá o material, deixando apenas a casca que você tanto almeja ali. Sendo assim, se ficar alguma dúvida, pode perguntar. Bora para a próxima aula.